Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa bendita. Vamos fechar então nossos olhos, nos acomodar tranquilamente, nos desligar do nosso dia a dia e nos ligar com a espiritualidade amiga que aqui se encontra. Lembrando que essa casa bendita foi preparada muito antes daqui a gente chegar. Vamos então nos ligar ao nosso mentor individual. Ele que está sempre conosco e caminha ao nosso lado, nos intuindo e nos ajudando no nosso dia a dia. E é com ele que nós vamos caminhando e nos ligando a Joana de Ângeles, a irmã Rosário, as suas freirinhas, que sempre nos recebem no campanário com muito amor e carinho. E através de suas mãos, nós vamos nos ligando à nossa mãezinha querida, Maria. Ela que nos cobre sempre com seu manto azul sagrado e nos acalenta, independente daquilo que nós passamos. E é através dela e do seu amor que nós caminhamos e chegamos até Jesus, esse nosso irmão, nosso mestre, nosso guia. Ele que é o nosso maior exemplo de amor e caridade. E é através dele que nós vamos seguindo para nos ligar ao Pai de misericórdia e bondade, agradecendo pelo dom da vida e por estarmos aqui hoje encarnados. E vamos agradecer através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido agora então a equipe de passistas para os tratamentos desta noite. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes deste passe neste momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe neste momento.
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligação que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos. E a amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido em uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde dessas equipes envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos liguemos, agora, com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessa energia pelos passistas, que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Que assim seja. Boa noite a todos. Bem-vindos aos presentes, bem-vindos àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, bem-vindos a esta casa de acolhimento, tratamento, de estudos, da divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é caridade, sem exigência e sem exposição. Então, Kardec nos traz que o processo de transformação moral exige hábito, disciplina, perseverança. E aí a gente entende que é passo a passo que a gente vai modificando a nossa conduta e vai trilhando no caminho do bem e vai se transformando moralmente e espiritualmente. Então, vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a caridade moral. Então, o que é isso, né? Quem dá pão aos famintos, água ao sedento, remédio ao doente, luz ao ignorante, colabora na edificação do reino divino. Quando nós falamos em caridade moral, então é aquela que vai à luz do coração, quando nós buscamos as nossas essências e levamos aos nossos irmãos o que temos de melhor em termos de amor, de ensinamentos do Cristo. É quando nós, através das orações, atingimos distantes, né? Percorremos muitos quilômetros e conseguimos abraçar aqueles mais necessitados.
Entendamos também que na nossa trajetória terrena, ora nós estamos do lado de servir e ora nós estamos do lado de sermos servidos. É nessa ciranda fraterna que nós vamos conduzindo a nossa existência, sempre buscando os ensinamentos do Cristo. Emmanuel nos diz que todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. E essa caridade é um auxílio mútuo que prestamos, então, uns aos outros. É na caridade que nós devemos procurar a paz do coração. É lógico que quando nós falamos em caridade, a gente entende também que são muitas as necessidades e nós não conseguimos abraçar todas as necessidades, mas nós podemos direcionar neste momento o que conseguimos. Então a gente tem agora a oportunidade de servir com essas tragédias que temos visto nos outros estados do nosso país. Como é que nós vamos chegar até lá? Assim, através das nossas preces. Se nós não conseguimos estar chegando até lá com os nossos bens materiais, nós podemos sim envolvê-los todos em muita luz. É isso que nos pede Jesus. Na caridade é que devemos, o contentamento da alma é o remédio contra todas as aflições. Não é possível dimensionar a transformação que nós exercemos quando passamos pela vida dos nossos irmãos. As sementinhas ali que nós deixamos, todo o bem que nós deixamos. Assim como também os nossos irmãos não conseguem dimensionar todo o bem que nos fazem. Então, ter a sensibilidade, né? Quando nós, no ambiente de trabalho, percebemos que tem lá um amigo que não está num bom dia, chamar para um cafezinho, o café que agrega tanto, né? Nós que temos a cultura do entorno da mesa, um chazinho, e se pôr a ouvir. Nós não precisamos, ainda que a gente tenha muita vontade de saber por que aquela tristeza, né? Nós não precisamos vasculhar a vida dele para tirar aí quais são as razões das suas aflições. Basta que a gente tenha ouvidos de ouvir. Saber calar, saber falar, saber aceitar. Muitas vezes a gente repulsa e a gente pode, sim, mudar essa nossa frequência de acolhimento. E aí, assim, seguindo, nos transformando, porque a gente vai fazendo mesmo esse exercício de, passo a passo, estarmos buscando tudo que é de melhor que nós podemos estar exercitando nessa nossa passagem terrena. Caridade em pensamento, né? Como eu disse, aliviando as dores, iluminando com raios de esperança todos os aflitos. E nós sabemos que são muitas as aflições terrenas, quantas aflições. Caridade sem soberba, sem exposição. Nós não precisamos diminuir aquele a quem nós estamos assistindo. É dar o suporte no sentido de suportar mesmo, estar junto ali, consolando aqueles que neste momento passam por tantas dificuldades. Nós temos também na caridade, a caridade material. Então, aqui no Evangelho, que eu vou pedir licença para ler, que a gente, na caridade material, dizem que é tudo muito mais fácil, né? A gente já dá logo bem material e aí a gente já logo se livra daquele que está nos pedindo. Será? Será que é tão fácil assim? Eu vou ler para vocês no livro de parábolas, e parábola é uma narrativa pequenininha, né, que diz sobre a lição moral.
Então tem a parábola do avarento. As terras de um homem rico produziram abundantemente. Ele então discorria consigo: que hei de fazer? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Finalmente ele teve uma ideia. Farei isso. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles guardarei toda a colheita e os meus bens. E direi à minha alma: descansa, come, bebe, regala-te, aproveita. Deus, porém, disse a esse homem: insensato, esta noite mesmo virão demandar tua alma, e as coisas que ajuntastes, para quem serão? E aí em Lucas, capítulo 12, versículos 16 e 21, diz que assim acontece aquele que entesoura para si e não é rico em Deus. Então, trazendo para nós, guardando as devidas proporções, né? Como é que andam os nossos celeiros? Como é que estão os nossos armários? Ali, aqueles armários de alimentos, né? Que muitas vezes a gente vai colocando os alimentos, vai estocando, passa o mês. Às vezes a gente não dá nem conta de consumir tudo aquilo. Como é que estão esses nossos armários? Se nós formos ver nos nossos guarda-roupa, e agora nesses últimos anos, quantos de nós não visitou o guarda-roupa, né, para aquela faxina, já que sobrava tempo? O quanto foi retirado desses nossos armários para agasalhar os irmãos mais necessitados. Então, olhar para aqueles cabides todos enfileirados, abarrotados muitas vezes, outras vezes aquelas roupas que já não nos servem mais, mas ficam ali esperando, né? Esperando que a gente engorde, esperando que a gente emagreça, esperando que a gente tenha uma oportunidade, uma ocasião especial para estar usando aquele modelo. Ultimamente a gente não tem nem tido ocasiões especiais, né? E aí fica tudo ali guardadinho, nas nossas gavetas, nos nossos livros. Quantos livros temos ali nas nossas estantes, nas nossas prateleiras? Livros já lidos, relidos. Estamos aí privando muitos irmãos de cultura. Há de se olhar para tudo isso. Tem títulos ali que sequer abrimos, esperando só um momento para que a gente tenha a curiosidade de ler aquele livro. Existem varais solidários, né? Que aí você vai lá, com um prendedor, você deixa a sua roupa, e aquele que tiver necessidade passa por ali e pega aquela roupa para vestir. Vamos pensar neste bem material, em tudo que temos dentro do nosso lar. Quando retornarmos à pátria espiritual, Deus vai nos questionar: o que fizeste com a riqueza que eu te dei? Aí a gente vai lembrar da parábola e dizer: nossa, comprei um guarda-roupa maior para guardar tudo. Ou vamos dizer: não, eu fiz a minha parte da caridade. Muitas vezes a gente questiona, né? Ah, mas não dão o devido valor àquilo que eu doei. Não vão cuidar daquilo que eu doei. E aí começa a fazer uma bula, né? De como aquele que recebe a doação deve tratar aquele item que foi doado. Não lembramos que aqueles que vivem atualmente na rua, e são muitos os nossos irmãos que estão nas ruas, eles não têm onde guardar, eles não têm onde lavar. Por isso a importância de doar roupas limpas, roupas em bons estados, né, com os botões, que tantas pessoas tiram os botões para fazer a doação. Então, a gente ter esse olhar cuidadoso para onde nós estamos doando. Houve um inverno muito rigoroso, onde foram feitas várias campanhas para os cobertores.
Então, quantas vezes a gente olhou, né, aquele amontoado de cobertores, deixaram todos por aí. Só que quando chega o entardecer, cada um que sente o frio vai lá e pega do cobertor para usar. Então é um ato de generosidade deles. Ninguém botou ali o seu nominho, não. Eles estão desprendendo daquele material em benefício de outro. E eles também vão buscar deste material para se agasalhar. Então é este olhar que nós temos que ter. E aí vai ser perguntado também para nós o que nós fizemos, e ao outro a responsabilidade é dele o que foi feito. A nossa libertação está quando nós fazemos a doação. É nós exercitarmos esse amor fraterno mesmo. É nos desvencilharmos dessas amarras do egoísmo que nos estaciona. É mesmo ter uma postura de caridade, uma postura cristã. No Evangelho segundo o Espiritismo, em muitos parágrafos, a caridade vem se apresentar. Então, é este cuidado que nós temos que ter. Como é que estamos fazendo? Outras vezes, a gente se distancia tanto da nossa casa, né? Fechamos a porta e vamos distante, percorremos quilômetros para sermos generosos. Vamos olhar também para dentro do nosso lar, porque ali também estão as pessoas que nós fizemos um combinado antes de reencarnarmos. E aí um auxiliar o outro no processo evolutivo. Olhar inclusive para nós mesmos. Às vezes a gente precisa fazer uma reflexão, olhar para dentro de si e vendo quais são as minhas aflições, o quanto de caridosa eu posso ser para comigo mesma. Então vejam que são várias as possibilidades de praticarmos este amor fraterno. Não estou dizendo que a gente não deve ter os recursos, mesmo porque é Deus quem nos dá os recursos. Foi Deus quem deu a este avarento as terras para ele plantar. Lhe dotou de capacidade para o cultivo. Por isso essa fartura toda. Ele não vai dar conta de comer tudo aquilo. Ainda que ele vivesse, né? E aí foi retirado da vida terrena, foi recolhido à pátria espiritual. Então, nós devemos olhar com muito carinho para as nossas atitudes. Quando no final do ano somos convidados a tantas ações, e nos dispomos, que maravilha! Mas são muitos os necessitados. Mas se nós abraçarmos uma causa, né, vamos nos colocar aí, tem tantas ONGs, tantas instituições, e olhar para si e dizer, eu não sei fazer nada, eu não sei no que me colocar, também é uma grande injustiça, porque Deus nos dotou de talentos. Então, em todos os lugares cabe o nosso serviço social. Em todos os lugares. O inverno logo, logo está se apresentando. Quem são as tricoteiras, as crocheteiras, né? Começar a fazer já os cachecóis, os gorros, os sapatinhos de lã, as mantas, né? Começamos agora, para quando o inverno chegar, a gente já poder agasalhar muitos dos nossos irmãos, dar a eles este conforto. E quando nós fazemos essa ação, nós estamos levando a nossa energia, nós estamos dizendo para o outro, sim, você é importante para mim, é olho no olho. E todas as vezes que nós estendemos as nossas mãos, vem duas ao encontro dela. Vem duas nos dizendo, eu estou aqui, eu lhe agradeço, né? Com aquele olhar de dizendo, Deus te abençoe, olha
que tão importante é isto. É uma fala de Deus te abençoe, com o mais nobre sentimento. Então é este convite, para que todos nós tenhamos assim olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Às vezes precisamos calar, né? Mas que a gente saiba respeitar a esses irmãos e tratá-los como irmãos em Cristo. E aí, no Livro dos Espíritos, diz que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Todos nós necessitamos de caridade. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E esse trecho é parte da pergunta 886, caridade e amor ao próximo. E aí a pergunta é: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Este livro, ele nos traz assim muitos entendimentos, muitos esclarecimentos. E aí é à luz do Espiritismo que nós devemos seguir os nossos caminhos. E Paulo, ele diz no no Evangelho segundo o Espiritismo, então Paulo, né, esse apóstolo que tantos exemplos também nos deixou: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria como um bronze sonante e um símbolo retumbante, um eco no vazio, né? E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas. Quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Está em São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Então, dentro do que nos é possível, né? Vamos seguindo esses exemplos do Evangelho, vamos seguindo todos os ensinamentos que Cristo nos deixou. E aí, nos tornando assim pessoas melhores e dando a possibilidade dos nossos irmãos também serem pessoas melhores. Quando nós pensamos em fazer alguma ação social, é óbvio que a gente precisa de pessoas que venham conosco, que acreditem, né, naquela nossa proposta de servir. Só que nós podemos fazer esses convites sem arrogância, sem soberba, sem alarde. E aí nós podemos fazer muitas campanhas sociais, dentro do nosso possível, se conseguirmos alimentarmos, agasalharmos, acolhermos um irmão. Quantos aqui já não seriam acolhidos, não é mesmo? Quantos aqui já não seriam acolhidos? Pensemos em nós, pensemos nos nossos próximos mais próximos e vamos estendendo este olhar à humanidade. E a humanidade nós podemos cobrir com o nosso amor, estendendo muito longe, né, o nosso melhor pensar. E agora, para nós então estarmos encerrando, eu vou ler
uma frase de Joana de Ângeles, a nossa querida mentora, que diz assim: quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Então, a gente entende aqui, por essa frase, que o tempo, quem administra, somos nós. É nós quem temos o relógio nas mãos. E é só a gente se propor que Deus nos veste de recursos para que a gente possa assistir. Que a paz, a luz, o amor do Cristo esteja conosco. Muito obrigado por me acompanharem neste momento de reflexão. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Vamos então agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais esta noite. E com toda essa energia de amor vibrando em nossos corações, vamos doar à espiritualidade um pouco daquilo que recebemos hoje. Estamos aqui para partilhar essa energia do bem e do amor. Portanto, vamos vibrar pelo nosso planeta, para que cada irmão possa receber um abraço caloroso. Vamos vibrar pelo Brasil, pedindo a Ismael, nosso anjo tutelar, que irradie seu amor sobre nosso país, para que ele seja verdadeiramente a pátria do Evangelho. Vamos vibrar pelos nossos lares, nossos familiares, para que recebam estas energias amoráveis. Vamos vibrar também pelos necessitados, pelos doentes, pelos idosos e pelas crianças que estão nos orfanatos. Vamos vibrar por aqueles que ainda não encontraram a luz que o Mestre nos deixou para trilharmos o caminho rumo ao Pai. E que neste momento, ao sairmos desta casa bendita, que Jesus nos acompanhe e permaneça conosco. E que Deus esteja sempre presente em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.